Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los neste dia a estarmos meditando na palavra de Deus, palavra esta que está registrada no livro dos Salmos, Salmo de número 1, que fala dos justos e dos ímpios, onde diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus amados e queridos irmãos, a maneira como o livro dos Salmos se abre é importante. Segundo registra o autor Alan Hartman, comentarista deste precioso livro da Bíblia Sagrada, comenta ainda Alan: os primeiros dois salmos não são estritamente orações, mas são declarações. A primeira oração é realmente o salmo de número 3, mas em conjunto o salmo primeiro e segundo formam duas chaves que nos ajudam a entender todo o livro dos salmos. Essa primeira chave começa contrastando os dois caminhos dos quais as pessoas podem e devem viver. Esta abertura se propõe a desafiar os leitores a se comprometerem com o Senhor e com a sua lei. O versículo de número 1 ao versículo de número 3 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amados e queridos irmãos, o livro dos Salmos abre com um pronunciamento de promessas maravilhosas sobre a vida daquele que procede de acordo com os seus preceitos, digo, nos preceitos do Senhor. No hebraico, meus amados, há duas palavras utilizadas para bênção. Uma usada por Deus, onde está expressando uma bênção. A outra usada aqui por seres humanos, quando em referência aos outros seres humanos, quando em referência aos seus semelhantes. Ser bem-aventurado, como explica o Salmo 1, se faz necessário merecer tal designação, ou através de uma ação executada por nossa parte ou de nossa parte, ou até mesmo pelo fato de não fazer algo que é rechaçado pela própria palavra de Deus, por algo que nos é orientado pela lei do Senhor. Segundo o autor, meus amados, deste salmo, comentarista Alan Herman, neste caso, o homem bem-aventurado é caracterizado por três termos negativos. Primeiro, o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E em terceiro lugar, ele não se assenta na roda dos zombadores. O salmista, meus amados irmãos, descreve o caráter dos homens cuja confiança se encontra no Deus Altíssimo. Tais homens não olham para os ímpios como fonte de inspiração para as suas vidas. Em outras palavras, eles não se espelham em seus exemplos
como proceder exemplar para as suas vidas. Não se pautam por aquilo que eles veem no homem impuro, no ímpio, não anda segundo os seus ensinamentos, segundo os seus conselhos, né? Diferentemente daquilo que expressa o ímpio, né? O homem bem-aventurado, ele encontra o seu deleite na lei do Senhor, assim como está registrado no versículo 2, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Homens bem-aventurados, meus amados, são forjados pela lei do Senhor e em todo o seu proceder, e têm guardada a lei e o mandamento de Deus em seu coração. Neste caso, meus amados irmãos, a palavra lei aqui, ela não significa uma lista de regras e punições correspondentes ao não cumprimento dessas leis, mas faz referência à plenitude do ensinamento de Deus para os seus filhos, conforme registra o comentarista deste salmo, né? A lei aqui em si não é apenas a observância pura e simples, seca, dos mandamentos da lei de Deus, mas sim o guardar essa lei no coração, o ter ela como sendo a chave que nos leva a ter uma vida bem-sucedida. Meus amados, a instrução de Deus tinha de ser passada de geração a geração. O termo hebraico aqui utilizado pela palavra de Deus, quando diz que bem-aventurado é aquele homem no qual o seu prazer está na lei de Deus e na lei do Senhor medita de noite. O termo hebraico traduzido por meditar implica muito mais do que apenas fazer uma reflexão silenciosa. Significa, meus amados, sussurrar, murmurar. É um ato semelhante ou que se assemelha ao processo de ruminação dos animais, né, o qual eles passam a maior parte do dia e da noite ruminando, trazendo de volta à sua boca o alimento que ele consumiu durante o dia e fica ali por muito e muito tempo mastigando, ruminando, fazendo com que aquele alimento seja triturado mais e mais. De fato, meus amados, meditar na lei do Senhor dia e noite é de fato passar a maior parte do nosso tempo analisando, estudando, meditando os feitos ou os efeitos desta lei nas nossas vidas. O salmista, meus amados, faz um paralelo da vida do homem bem-aventurado com a árvore plantada junto à corrente de águas. O versículo 3 diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus amados, a ideia aqui colocada pelo autor é a ideia de uma árvore transplantada, a ideia de uma árvore a qual foi transportada ou plantada, a qual está ladeada em um canal de irrigação. A ideia de transplantada lembra a imagem de Deus, do próprio Deus, transplantando uma pequena videira do Egito para Canaã, onde aquela árvore se torna uma grande árvore. Podemos também, meus amados, pode também esse texto ou esse termo fazer referência ao modelo, ao momento logo após o exílio babilônico, onde o povo de Deus aprendeu muito sobre os canais de irrigação daquela civilização, daquele país. O povo de Deus traz dali alguns ensinamentos, algumas lições, alguns aprendizados ao qual eles colocam em prática nas suas vidas. De fato, meus amados, a árvore em uma posição bem localizada, próxima a um canal de irrigação, ela produzirá muitos frutos e com toda certeza as suas folhas jamais murcharão. É por isso o salmista, meus amados, aqui ele diz cuja as folhas não murcham e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus amados, assim é a vida daquele que se encontra a meditar, a refletir
a guardar, a andar, a caminhar na lei do Senhor. Os últimos dias, meus amados, têm nos feito meditar e meditar em muitas coisas, mas muitas coisas que não trazem benefícios para as nossas vidas, mas sim destruição. Temos ocupado, meus amados, a nossa mente em pensar nas tragédias, nas ocorrências de todo este recesso, nas consequências de todo este recesso, no desemprego, e tudo isso, meus amados, tem nos deixado fora ou longe do meditar da palavra, da lei, do mandamento do Senhor. Não estou, meu amado irmão, aqui fazendo referência a que nós devemos estar dia e noite lendo a lei do Senhor e as consequências de não observarmos os seus mandamentos como se fôssemos semelhantes ou iguais aos escribas e aos fariseus à época de Jesus, os quais faziam imposições sobre o povo, colocavam uma carga muito pesada sobre todos eles, mas de fato nem eles mesmos conseguiam cumprir todas as suas exigências. O que todos nós, de fato, ou na verdade, precisamos, meus amados irmãos, é nos deleitar nas maravilhosas promessas que a palavra de Deus tem nos trazido. Agora, meus amados e queridos irmãos, o salmista começa então a dizer o que acontece na vida daqueles que não são como os homens bem-aventurados. O salmista então, meus amados, diz assim: os ímpios não são assim, assim como o homem que medita dia e noite na lei do Senhor, como o homem que tem guardado a palavra de Deus, o mandamento de Deus. O salmista então vai dizer: eles não são assim, são porém como quem? Como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Quão diferente, meus amados irmãos, é a sentença que recai sobre os ímpios. Ao invés dele ter raízes profundas, raízes aprofundadas, ao invés deles produzirem frutos, ao invés das suas folhas não murcharem diante das adversidades, eles são comparados, diferentemente do justo, à palha seca, a qual o vento dispersa e leva de um lado para o outro. A palavra, meus amados, do Senhor Jesus Cristo compara estes a um homem que edificou sobre areia a sua casa e quando veio as dificuldades, a sua ruína foi grande. Pois não tinha edificado a sua casa sobre alicerces profundos como um homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor dia e noite. Quando meditamos, meus amados, na lei do Senhor dia e noite, somos assolapados, somos atingidos pelos ventos fortes, pelas águas que muitas vezes se arrojam contra nós, nós somos balançados, nós somos movidos, mas permanecemos ainda de pé, porque temos a Cristo como a rocha na qual nós estamos firmados, na qual nós temos edificado as nossas vidas, no qual nós temos entregado e confiado incessantemente, dia e noite, assim como o salmista diz que deve ser o servo de Deus. O salmista então fecha este salmo trazendo o contraste entre o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do justo, meus amados, está constantemente vigiado pelo Senhor, enquanto que o caminho dos ímpios, esse não tem futuro. Esse não tem uma boa saída, um bom fechamento, um bom fim. É reconfortante, meus amados irmãos, saber que o Senhor tem nos vigiado, que o Senhor tem constantemente estado conosco em todo o nosso caminho e que este caminho, de fato e com toda certeza, nos levará seguro à nossa morada eterna com o Senhor. Fica então, meus amados irmãos, o desafio para cada um de nós, que somos servos do Deus Altíssimo, de não nos deixar levar pelos conselhos dos ímpios, nem mesmo nos determos em seus caminhos e, por fim, de não nos acostumarmos a sentarmos na roda dos escarnecedores, ou, em outras palavras, meus amados, na roda daqueles que desmerecem a lei do Senhor
e nem ao menos meditam nela, mas são, e sim, zombadores de Deus e da sua lei. Que Deus assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nos abençoe, trazendo sobre nós a reflexão, a meditação, a promessa de que o nosso caminho, sim, esse caminho nos levará à presença do Senhor, porque Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Quero te convidar a estar orando comigo nesse momento. Grandioso Deus, amado e eterno Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento, ó Deus, o Senhor visite a cada um de nós. Onde quer que nós estejamos, ó Deus, e venhamos a estar a meditar na Tua lei, na Tua palavra, no Teu ensinamento, no Teu mandamento, Senhor. Não permitas, ó Deus, que nos acostumemos, ó Deus, com este mundo tenebroso. Este mundo, ó Deus, que jaz no maligno, ó Deus. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos a encarar as coisas, os fatos, os acontecimentos deste mundo tenebroso como sendo coisas normais, como sendo aceitáveis, ó Deus. Mas nos mostra o padrão divino, ó Deus, da Tua lei. Nos mostra, ó Deus, o padrão divino do nosso proceder, ó Pai, no qual nós não nos sentamos na roda dos escarnecedores, nós não tomamos o conselho dos ímpios como exemplo para as nossas vidas, mas antes estamos a meditar na Tua lei de dia e de noite, onde reside o nosso prazer, onde reside o nosso regozijo, ó Deus, onde reside a nossa segurança. Assim, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, nós te oramos, ó Senhor. Te oramos no nome do Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa ser ricamente abençoado por esta palavra preciosa de Deus. Fica com Deus.